Simhat Torá. E eu convido você para abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 17, e nós vamos ler os versículos 7 a 14. Então, Salmo de número 17, versículo 7 a 14. Lembrando, né, que o Salmo 19 é um resumo do Salmo 119. Né? Como o Salmo 119 é bem maior, nós vamos ler aqui um resumo, uma versão resumida, que traz também o mesmo tema, a exaltação à palavra de Deus. Então, o Salmo 119 é uma exaltação à própria palavra de Deus dada a Israel, através de Israel, para a humanidade. Mas aqui no capítulo, no Salmo de número 19, dos versos 7 a 14, nós temos um resumo aqui, eu gostaria de ler com vocês, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei, a palavra lei, quanto, né, o testemunho, é uma referência à própria Bíblia Sagrada. Os preceitos também, né, no versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Não é à toa que o final, né, o ciclo da leitura da Torá, que termina e recomeça no mesmo dia, né, traz aí para a gente o que nós acabamos de ler, alegria para o coração. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel, o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo. A Bíblia também nos admoesta, nos encoraja, nos corrige, né? E em nos guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. A palavra revela o oculto e o escondido. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Tá aí, né, uma inspiração para as nossas vidas em torno das sagradas escrituras, tá? O nosso grande desafio, viver por essas verdades eternas. E avançando aqui no nosso estudo, nós vamos entrar agora, né, no significado de Simchat Torá, e você pode ver tanto pela foto quanto pela imagem a alegria da Torá. Bom, quando a gente compara, né, a contrição do Yom Kippur, da festa do perdão, do Yom Kippur, para a festa de Simchat Torá, nós temos aí a festa, entre essas duas festas, nós temos a festa de Sukkot, que é justamente a manifestação de Deus entre os homens, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, realmente é um momento de transição da contrição, da reflexão para o gozo, a alegria e a satisfação. Então, a comemoração de Simchat Torá se deu lá no exílio da Babilônia e após muito tempo se incorporou também lá em Jerusalém, né, no período ali que nós conhecemos depois da destruição do primeiro templo. Naquela época, né, para vocês terem uma ideia, em Israel a leitura era feita no período de 3 anos e meio. Mas aí aceitaram o desafio de fazer a leitura da Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, né, a cada um ano, né, no calendário lunar. Bem, isso realmente foi acontecendo devagarzinho e depois, ali com a consolidação do Talmud, né, 500 depois do Messias, sim, se estabeleceu essa festa em toda a comunidade judaica. Então, Simchat Torá tem aí essa história, né, do seu início, né, e significa, como nós acabamos de ler, alegria da Torá. É isso que quer dizer Simchat Torá, alegria da Torá. Avançando aqui, nós temos algumas tradições muito interessantes, né? Que tem a ver aí com esse júbilo, com essa parte de se dedicar às Sagradas Escrituras. Bem, quando a gente pensa, né? Então, como é que a gente celebra Simchat Torá? Lendo, separando um dia para leitura? Bom, já se lê todos, né, durante o ano, esse período, se lê
ali as porções separadas semanalmente para ser lido na sinagoga no Shabat. Então, eles pensaram, né, e decidiram que seria a melhor maneira de comemorar a Torá, né, que são 2 dias de celebração, seria fazendo uma festa né, com a Torá. E é interessante, a festa é feita primeiramente com o rolo fechado. Só vão abrir quando vão fazer o reinício, né, o término da leitura anual e o reinício da leitura, do ciclo da leitura, terminando em Deuteronômio e começando em Gênesis. Então é bem interessante isso, é o que nós queremos mencionar aqui sobre essa tradição, né, da prece de Shemini Atzeret, que corresponde ao 8º dia de Sukkot e à primeira noite de Simchat Torah. Sabe o que quer dizer essa prece? Né, ali no serviço de Musaf, né, que é a prece adicional, começa com uma bênção especial pedindo chuva, pedindo chuva para a terra de Israel. Né? E aí então nós sabemos, tem a ver com a plantação, a colheita, o inverno, né? Que virá depois do outono, e aí a colheita. E as palavras ali que se pronunciam nessa Amidah é Mashiv, Haruach, Haruach, né, do espírito, o Morid Hageshem, que quer dizer aquele que faz o vento, né, no caso Urua, como vento aqui, soprar e a chuva cair. Olha aí que bênção. Que o Senhor envie ventos de chuva para a nação de Israel e que assim o povo de Israel tenha aí grandes colheitas. Né? É claro, nós aprendemos com o nosso querido pastor e professor Bruno que a água em Israel, né, o uso da água vem da dessalinização em 90% do consumo. É uma bênção que Deus deu para Israel, essa capacidade de poder ali dessalinizar a água do oceano, ali do mar Mediterrâneo. Mas a bênção da chuva, das águas, ainda continua debaixo das mãos do Senhor. Sabemos da importância da chuva para a nação de Israel. Não é verdade? E como Deus tem provido essa bênção sobre a terra de Israel. Bem, também nós temos aqui a tradição de Simchat Torah, de Atah Haraita. Olha só o que nós temos aqui, algo bem interessante, né? Que é antes de começar a dança do Hakafot, um conjunto de 17 versículos chamado Atah Haraita, é cantado 3 vezes. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que não está aparecendo todo o texto aqui. Deixa eu ver se agora... agora sim, agora está aí certinho o texto, né? E tradicionalmente, membros da congregação são homenageados, liderando a congregação na recitação desses versículos. Então, você tem aí, por exemplo, né, é costume cantar o Bereshit 28:14, Gênesis 28:14, que diz: E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E é isso aí, tá? Preparação para a dança, né? Hakafot, né? Que são dança, né? Com os rolos da Torá. Então vamos lá para essa celebração que é muito interessante, muito bacana. E eu tive o privilégio, né? De participar de Simchat Torah na grande sinagoga de Jerusalém, e é isso aí que nós vamos ver agora, que eu vou mencionar, né? O alegre clima de Simchat Torah são as Hakafot, danças em círculos, literalmente, né? Hakafá, círculo, Hakafot, círculos, durante as quais dançamos e cantamos segurando os rolos da Torá. Isso é seguido por cantos e danças com os rolos da Torá, geralmente sendo passados de pessoa em pessoa, permitindo aí que todos tenham esse privilégio, essa honra, né, de dar a volta inteira com um rolo da Torá. Eu vi, presenciei e contemplei ali as crianças nos ombros dos pais também participando, jogava-se balas para as crianças lá na sinagoga, uma festa, as crianças também estavam ali com as suas bandeirinhas, né, participando com muita alegria. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é uma cerimônia rápida, como as cerimônias judaicas são demoradas, né, longas.
as crianças estavam ali muito animadas, intertidas com doce, bala, que vinham do céu, né, jogado ali pelas mães, pelas mulheres que estavam na sinagoga. Então, para entretê-las e mantê-las ali participando. E olha só, imagina, todo mundo dando a volta com os rolos da Torá em volta da Bimá, que é o púlpito onde se coloca o rolo da Torá para fazer a leitura e também onde muitos ali fazem a sua prédica, trazem a prédica, né? Ainda na Bimá. Então, realmente foi algo assim muito emocionante. E aí, cada um, né, que vai dando a volta, vai falando, né, tem um responsável para falar, essa é a volta número tal, número 1, 2, 3, e assim as pessoas vão trocando, e realmente é uma felicidade. Vocês vão perceber aí nessa imagem, a Torá está sempre, né, na parte do peito, aqui do lado direito, e fechada, e com a coroa também, né? Eles querem que tenha esse contato com a palavra de Deus, né, com o rolo fechado, e aí se levantou a questão, por que isso, né? Por que não aberto? E aí os rabinos disseram, olha, porque nem todos têm, né, a condição de ler o texto em hebraico. Então, todos devem ter a oportunidade de segurar o rolo e se a gente abrir, a gente vai estar, então, fazendo aí uma certa diferenciação daqueles que sabem ler e daqueles que não sabem ler. Então, rolo fechado para todo mundo, porque aí todo mundo, né, pode carregar o rolo da Torá, mesmo que não saiba ler em hebraico. Então, tá aí essa informação também importante, né? Bem, avançando aqui, nós temos também o encerramento da leitura da Torá, que termina ali em Deuteronômio 33 e 34, e o início que vai de Gênesis 1 a 5. E eu quero mostrar aqui para vocês, eu tenho aqui o exemplar da Torá Viva, né? Que é essa daqui, né? E olha que interessante, ela traz para a gente as porções e a divisão para a leitura. Então, deixa eu só fazer, calma aí. Deixa eu fazer assim que vai ser melhor. Só um instante, irmão. Deixa eu fazer da seguinte maneira que vai ser melhor. Deixa eu pegar aqui. Agora sim. Muito bem. Então aqui temos aqui a Torá, né, em formato de livro, né, e para ilustrar, né? Então eles têm aqui o primeiro livro. Deixa eu fazer ao contrário. Eu vou mostrar Deuteronômio, né, aqui, que a porção de Deuteronômio é Vezot Haberaha, que é essa daqui. Então você tem um lado a parte em hebraico e da outra em português. Mas olha que interessante que nós vamos mostrar aqui, ó, que é nessa página. Bom, aqui, capítulo 33, vocês estão vendo aqui, né? Então, é a primeira leitura, a primeira porção para ser lida. Então, você tem uma pessoa chamada para Bimá para ler. E aí, olha que interessante. Já na outra página, você tem aqui, né, falando sobre segunda leitura e vai até a sétima leitura, né, e a final, e aí começa a nova porção. Então, aqui em Deuteronômio, você faz essa leitura, tem aqui a quarta leitura, e aí também tem a quinta leitura, sexta leitura, sétima leitura, e aí você tem o final. E aí depois tem as Haftarot, né? As porções dos profetas que são lidas, né? Então, tá aí qual é a porção que vai ser lida quando começar em Gênesis, né? Depois que volta para Gênesis, você tem a leitura de uma Haftarah, que é justamente a Isaías 42, 5 a 43, 10. Mas voltando agora, então, terminando a leitura de Deuteronômio, que vocês estão vendo aí, né, que eu mostrei o rolo aberto, o Pentateuco todo, aí volta-se para Bereshit, né? E aí, olha só, aí então começa. Primeira leitura, né, que é a leitura inicial. Segunda leitura, né? Temos aqui, ó, segunda leitura, e assim vai até a sétima leitura. Cada um é chamado para Bimá para fazer a leitura no rolo em hebraico. Tá bom? Então,
Essa que é a questão, né? Mas isso era só para a gente ilustrar aqui para você. Então, voltando aqui, olha só que interessante. Esse é um rolo da Torá que terminou a leitura, né, de Deuteronômio. Então, tem que desenrolar e enrolar tudo novamente para começar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá bom? Então, é assim que celebram as festividades da Torá, né? Com eh, a última porção do ano e reinicia com a primeira porção do ano. Isso aqui é interessante, eles não esperam para a próxima semana. Por quê? Para dar essa ideia de ciclo, né? Dessa leitura ininterrupta. Você não é que você terminou a leitura, você já terminou e já começou. Né? Para dar essa ideia de que não para a leitura. Né? E aí, todos têm essa oportunidade de estar ali junto, até os meninos se preparando aí para o Bar Mitzvah, pode estar junto, né, na leitura da Torá com uma personalidade, com alguém que vai estar lendo ali naquele momento, e assim por diante. Eu vi lá na grande sinagoga de Jerusalém, eles tinham, né, vários rolos da Torá, então se espalhou, só tinha uma bimá, então eles se espalharam na sinagoga e tinha um grupo ali acompanhando a leitura. Então eram vários grupos fazendo a leitura e aqueles que estavam acompanhando com aqueles que iriam fazer a leitura também. Bem, avançando um pouquinho mais aqui nessa celebração de Simchat Torá, nós temos o noivo da Torá. Nós temos aí o noivo da Torá. Para a porção de encerramento, chama-se alguém de destaque, que recebe essa denominação de noivo da Torá. E também tem o noivo de Bereshit, né? Que é aquele que vai começar a leitura. Olha que honra, né? Você ser chamado para terminar a leitura do ciclo anual e aquele outro que é chamado para o início da leitura ali de Gênesis. Então, é chamado de noivo da Torá, aquele que finaliza, e noivo de Bereshit de Gênesis, aquele que inicia. Bem, finalmente nós temos aquilo que é chamado de Maftir, perdão, trecho dos profetas que acompanha a leitura da Torá, como eu mencionei com vocês. Dessa maneira, a leitura da Torá prossegue porção por porção durante o ano todo, em todas as épocas, desde, né, de que eles tomaram essa decisão lá na Babilônia, um grupo, e foi passando a ideia, foi pegando em muitas outras comunidades ao redor do mundo, até que depois, em Jerusalém, se tomou essa decisão e hoje os judeus no mundo todo celebram o Simchat Torá. Muito bem. E aqui, então, a gente encerra a nossa palestra, né, sobre Simchat Torá, mas antes eu gostaria de só trazer umas declarações que eu achei bem interessantes, bem pertinentes, né, sobre a leitura da Bíblia, antes da gente abrir para perguntas, curiosidades, ver quem mais está aqui com a gente. Eu separei umas declarações de personalidades, né, que marcaram a história, que eu acho que vale a pena a gente refletir nessas frases. Por exemplo, eu separei aqui dois cientistas, né, que fazem o seu comentário sobre a importância da leitura da Bíblia Sagrada. Né? E dois cientistas, primeiro é o Thomas Huxley, médico biologista, ele vai dizer: a Bíblia tem sido a carta magna dos pobres e oprimidos. A raça humana não está em condições de dispensá-la. E o outro cientista é o Isaac Newton. Ele disse: há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana. Olha que interessante. Também separei aqui alguns literatos, né, filósofos e poetas. Por exemplo, o filósofo Emmanuel Kant vai dizer: a existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Todo esforço por depreciá-la é um crime contra a humanidade. Johann von Goethe, né, que é o poeta, ele disse: progrida o mundo quanto quiser, desenvolva-se ao máximo todos os ramos de pesquisas, nada tomará o lugar da Bíblia. E o escritor Victor Hugo: há um livro que, desde a primeira letra até a última, é uma emanação superior. Um livro que contém toda a sabedoria divina, um livro que a sabedoria dos povos chamou o livro, a Bíblia. Espalhai evangelhos em cada aldeia, uma Bíblia em cada casa. Também eu separei aqui alguns estadistas e políticos que eu acho que vale a pena a gente
mencionar, por exemplo, Dom Pedro II, imperador do Brasil, ele disse: eu amo a Bíblia, leio-a todos os dias e quanto mais a leio, mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia, eu não os entendo. Não compreendo tais pessoas, amo a sua simplicidade, suas repetições e reiterações da verdade. Leio cotidianamente e gosto dela cada vez mais. Não esqueçamos que Dom Pedro tinha a tradução da Bíblia, né, tinha a Bíblia em hebraico, perdão, e ele lia em hebraico e falava hebraico também, né? E o George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele disse: impossível governar bem o mundo sem Deus e a Bíblia. Napoleão Bonaparte disse, né, o ex-imperador da França: a Bíblia não é um livro simples, senão uma criatura vivente, dotada de uma força que vence a quantos se lhe opõem. E ele, né, foi a pessoa que encerrou a Inquisição na Europa. Graças a Napoleão Bonaparte, a Inquisição teve o seu fim na Europa e, por consequência, ao redor do mundo, né? Então, avançando aqui também, eu separei aqui o Abraham Lincoln, o ex-presidente dos Estados Unidos. Ele disse: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. Winston Churchill, estadista, né, o grande herói da Segunda Guerra Mundial: ninguém pode ser considerado bem preparado se não tem conhecimento profundo da Bíblia Sagrada, o livro mais importante na história da humanidade. Então, nós começamos falando, né, sobre os judeus que receberam essa bênção das Sagradas Escrituras e, através de Israel, compartilhou com o mundo todo, e esse é o testemunho do mundo em relação à Bíblia, a Bíblia que Deus deu à humanidade através da nação de Israel. E para finalizar, eu quero citar dois teólogos aqui. Primeiro, o Moody, né, o notável evangelista, ele diz: mas então abri a Bíblia e comecei a estudá-la. Desde então, a minha fé vem sempre aumentando. George Miller, o filantropo, né, que tinha ali os seus orfanatos, ele disse: já li a Bíblia 100 vezes e sempre com maior deleite. Cada vez se me apresenta um livro novo. Amém? Deus nos abençoe, né, com essa oportunidade de estarmos juntos em torno de Simchat Torah, da alegria da Torá. E agora, então, vamos aqui para perguntas, né, curiosidades. Se você tem uma pergunta, uma curiosidade, por favor, pode fazer agora. Envie aqui, né, para o nosso chat do Facebook e do YouTube para a gente responder aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos ver quem está aqui com a gente no YouTube. Nós temos o Alexandre, olha aí, meu aluno do ETEBAB, né, participando aqui com a gente. Obrigado pela presença, Alexandre. Que Deus te abençoe. Ele diz aqui: boa noite, pastor. Temos também a nossa irmã Maria dos Anjos, né? Deus te abençoe, minha irmã, com a sua presença aqui. Nosso querido pastor Osmundo também participando aqui com a gente no Facebook, né? Agora, vamos lá para nosso canal no YouTube, né? Ver quem mais que está por aqui, quem mais que chegou, né? Que está participando conosco nessa noite. Nós temos a nossa irmã Dora, ela diz aqui amém, coloca a mãozinha de oração. A nossa irmã Noêmia também está aqui, desejando boa noite a todos. A nossa querida irmã Tamires também participando aqui, direto lá da Paraíba, não é isso, Tamires? O Rabino Shai deseja Shabbat Shalom para todos. A Tamires diz aqui uma boa noite. A nossa irmã Sueli deseja Shabbat Shalom para todos. E o Roberto diz que interessante que durante o Sukkot não chove, oração pelas chuvas, e em Israel desabam os temporais. É isso aí mesmo. Curioso isso, né? Bom, a gente agradece também a participação aí do Benjamin, que esteve conosco, né? Lembrando que lá né, em Madrid, né? É 8 horas da noite aqui, é 1 hora da manhã lá e 2 horas da manhã em Israel, né? Então, não é brincadeira, não. E a presença aqui do nosso querido pastor Roberto também muito nos alegra, tá bom? Então, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre Simchat Torah? Vamos aproveitar aí, se o Benjamin ainda estiver conosco aqui, né? A participação dele. Tem alguma pergunta aí? Alguma curiosidade? Por favor, mande para nós